Olá pessoal, aqui é o Lênin do Seminário Nacional de Concurseiros. E hoje eu estou aqui com a professora Solange Mesquita, que é minha esposa, mas ela é super qualificada para essa palestra, para essa entrevista que nós vamos fazer. Ela é psicóloga, mestre em psicologia, ela tem formação em coaching, em personal e profissional coach. Ela também trabalha com constelação familiar, né? Tem formação em constelação, formação em EMDR. Ela tem um grande currículo aí na área de atendimento, ela também atende via Skype, então ela tem esse contato com os alunos, um contato com o pessoal aí via internet. E ela decidiu gravar isso aqui pra gente, né, para falar um pouco sobre o mundo da psicologia e dos concursos. Ela que foi aprovada em terceiro lugar no MPU, foi aprovada também no Bombeiro do Distrito Federal, foi aprovada em sétimo lugar no SARA, na Rede SARA lá de Brasília. E hoje ela está aqui atendendo em Goiânia, mas via Skype no mundo inteiro. Tem paciente aí nos Estados Unidos, na Europa, né? E o tema da palestra dela é para falar sobre o sono. Às vezes a gente se engana muito em qual que é a influência, como é que o sono atrapalha ou ajuda nos estudos. E eu pedi para ela para falar um pouco sobre a nossa qualidade de estudo e as horas de sono que a gente dedica durante o dia, né? Será que vale a pena a gente deixar de dormir para estudar? Será que vale a pena acordar mais cedo, dormir mais tarde? Bom, a ideia é a gente falar um pouco sobre isso com ela. Oi, Solange. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Então, eu tenho visto e me angustia as pessoas roubando horas de sono para estudar. É lógico que eu entendo. Já fui concurseira, já rodei noite para terminar trabalho de professor maluco, mas me angustia porque tão importante quanto comer, tão importante quanto beber é o sono. Para você ter uma ideia, há algum tempo eu recebi um rapaz que ele fazia NPOR, e uma das atividades do NPOR é a pessoa ir no seu limite, e além do seu limite muitas vezes. E o que aconteceu? Depois de 3 dias sem dormir, eles começam a ter alucinação. Esse rapaz que acabou procurando consultório, ele começou a ter delírios de ciúme e não conseguiu sair desse estágio. Dormiu, se recompôs, mas depois dessa incursão por 3 noites sem dormir, onde todos nós, depois de 3 noites sem dormir, a gente tem alucinação, a gente tem perda de memória, a gente tem perda neuronal. Como ele já tinha uma fragilidade, ele ficou com esse quadro de ciúme obsessivo. Então esse é um caso grave. Me preocupa muito porque o sono ele é reparador. Então a gente dorme para se reparar também das agruras do dia a dia, daquilo que nos lesou de certa forma. Lesões normais, contanto que eu tenha tempo de reparar. É mais ou menos como um atleta. É normal um jogo de futebol. Mas se eu colocar um atleta para colocar um jogo de futebol atrás do outro, ele vai lesar fibras, não vai reconstituir, não vai fortalecer até e vai ficar prejudicado para o resto da vida. Então, se eu lesiono um pouco e tenho tempo dessa reparação, isso me fortifica. Eu faço ginástica, depois eu tenho um tempo de cura, o corpo entende que ali está sendo muito usado, que eu preciso acrescentar naquele ponto. Então, minha musculatura cresce. Inclusive, meu cérebro é um músculo. Na minha opinião, o músculo mais interessante do corpo humano. E o que as pessoas têm feito é se aproximar muito rapidamente do envelhecimento precoce. O que é envelhecimento precoce, Alexandre? Envelhecimento precoce é demência. É um Alzheimer. Então, é como se as pessoas não entendessem o que significa. Vai ter um envelhecimento precoce com menos horas de sono. O que também ocasiona
mais recente, mais a curto prazo, esse roubo do sono? A depressão. Porque a depressão nada mais é do que desgaste. Físico, emocional, mental. Só que o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele cura, ele repara. Conquanto que eu dê chance a ele. E nessa jornada alucinada, eu me aproximo muito de uma depressão. É muito comum, chega no nosso consultório, pessoas que passaram no concurso e não dão conta de usufruir o que tiveram. Trabalha 5, 10 anos e começa a pedir para ser encostado pelo INSS. Por quê? Porque desgastou mais do que repôs. Mas assim, vamos começar do começo, né? Então, um adulto precisa de 5 a 8 horas de sono, mais ou menos. Tem adulto que com 4 horas e meia de sono, ele está bem. São pessoas raras que a ciclagem dos períodos do sono é rápida e ele consegue fazer o que tem que ser feito. Reparação do corpo, reparação neuronal, a absorção do saber, significação daquele saber, enfim. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre o que acontece em cada fase do sono. Outras pessoas têm uma ciclagem, um ciclo mais longo. Um ciclo vai de 45 minutos a 120 minutos para passar pelas 5 fases do sono. E a gente precisa mesmo de dar esse reboot no cérebro, reiniciar esse cérebro, no mínimo 4 vezes. É entre 4 e 6 vezes. Quem faz isso é uma pessoa que fica mais esperta. Quem faz isso direitinho é aquela pessoa que pega a aula e pega melhor. Quando eu tô com privação de sono, e às vezes eu nem sinto, porque a gente acostuma. A gente acostuma a sentir fome, a gente acostuma a sentir sede, a gente acostuma a sentir sono. A pessoa fica menos ágil. Então, muitas vezes a pessoa faz uma prova e erra X questões. Depois, descansada, ela pega essa prova, olha e fala assim, eu não acredito que eu errei isso aqui. Como é que eu não raciocinei? Então, você não raciocinou porque a mielinização neuronal estava precária. Porque você não deu tempo disso acontecer. É muito comum pessoas assim, que você sabe que não falta competência e que inclusive tem uma inteligência acima da média e fala, olha, em X prova deu branco. Se você vai olhar no histórico, a pessoa tem privação de sono ali. Não é que ele tem medo da prova, tem trauma. Ele teve uma estafa. Então, olhou para a prova e o cérebro não funcionou. É como um computador que eu não dei descanso, que ele superaqueceu e eu continuei usando. Então, e a pessoa fala, então deu branco e eram coisas que eu sabia, o colega que eu dei aula para ele passou e eu não passei. Então, assim, o sono com os sonhos, ele ajuda a gente a ficar mais focado, ele ajuda a gente a ficar mais eficaz e eficiente. Ele nos ajuda a fazer mais e melhor. Então, o que eu faço em 2 horas, quando eu estou bem descansado e bem dormido, é mais do que às vezes eu faço em 2 dias se eu estiver me arrastando, se eu estiver esgotado. Então, além de um prejuízo no saber, no entender, no lembrar, no fazer do concurso, tem outros prejuízos que são sérios. E no consultório a gente vê isso muito. É a pessoa que não tem, que diminui a criatividade, diminui o humor, diminui a espontaneidade. E homens, diminui a função erótica do homem. Então, a falta de sono, ela causa impotência. Tem o desejo, mas não tem o elan, não tem a energia para fazer a questão funcionar. E se eu tô mal com a minha namorada, se eu tô mal como homem, é um círculo vicioso, eu fico mal também enquanto ser. Entende? Porque nós, seres humanos, a gente é sistêmico.
Se você vai entrar numa prova de concurso, você está muito gripado, é só um vírusinho, é coisa boba. Mas isso rebaixa a sua performance. Se você vai fazer uma prova e você acabou de saber que a sua avó faleceu, isso vai abaixar a sua performance. Então, quando eu estou menos criativo, menos humorado, menos paciente, com menos jogo de cintura, eu começo a ter déficit também na área afetiva social, com amigos. Na área afetiva erótica, com o seu parceiro. Então, você começa a ter menos pilares de apoio e demandar mais de si mesmo. Então, você está falando aí sobre o sono, falando sobre o que acontece. Quais são as fases do sono? Como é que é isso? Explica pro pessoal aí. Como eu estava te dizendo, não basta a gente deitar na cama e dormir por 8 horas. É preciso que esse sono seja um sono de qualidade. É preciso que a gente passe por todas as fases. Nós temos 5 fases. 4 de sono não REM e 1 de sono REM. As 4 de sono não REM são a primeira, que corresponde ao adormecer. É o momento em que a consciência continua sendo importante e está associada a imagens e sensações agradáveis. Se você acorda uma pessoa nessa fase, ela pode te garantir que não estava dormindo. Porque ela ainda tá muito no mundo da realidade, começando a se desligar. Aqui a gente passa de despertado para adormecido. O corpo ainda apresenta movimentos lentos, principalmente ocular, e faz parte da zona do sono leve. A segunda fase ocorre quando o estado de consciência se torna menos nítido, o sono um pouco mais profundo. A atividade ocular se ausenta, o corpo começa realmente a desligar e se preparar para um sono profundo e reparador. É a fase de transição entre o sono leve e o profundo. Aqui é a fase que o corpo fica inerte e isso deve ocorrer gradativamente. Em organismos mais imaturos, ocorre muito a sensação do cair. Tem adulto que acontece isso? Tem adulto que acontece isso. É patológico? Não é patológico, a menos que isso cause um prejuízo. O que eu estou chamando do isso? É aquele, eu estou adormecendo e acordo abruptamente com a sensação de que eu caí. Se eu conseguir virar para o canto e continuar, beleza. Se eu acordo e isso me faz perder o sono, aí dá problema. Mas a grande maioria das pessoas, isso acontece, ele vira para o canto e acaba de dormir. Então, essa sensação de cair é um desligar muscular mais abrupto, mais agressivo. Na fase 3, é o sono lento profundo. Ele garante a recuperação física. A duração desse período de sono aumenta após o esforço físico e é uma fase extremamente importante para o corpo. É nela que existe o descanso profundo, com pouca atividade neural, e nela a gente tem mais cura, mais reparação do corpo. Então, quando os antigos diziam, essa dor de cabeça passa, vai dormir que passa, eles estavam certos, porque é uma fase de reparação, é uma fase de reconstrução celular. Na fase 4, conhecido por sonho paradoxal, ela é caracterizada por uma atividade cerebral intensa e ela é muito importante para memorização e tratamento de informação. A fase 3 e a fase 4, de sono profundo, com ondas delta, são muito interligadas. É um momento que fica mais difícil de você ser despertado. Aqui ocorre sonambulismo, terror noturno e alucinação hipogênica. O que é alucinação hipogênica? Às vezes a pessoa está tão cansada que aciona esse mecanismo. Às vezes a pessoa consome muita carne, o excesso de proteína também está ligado. É quando eu acordo e eu não consigo acordar meu corpo. É quando eu tenho sensações e eu não consigo responder às sensações. É quando muitas vezes as pessoas falam, eu tive a nítida sensação que uma mão passou em mim. Eu já estou saindo no nível de sonolência para um nível de consciência.
Mas aquele desligar muscular, ele permanece. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu acordei, eu quis mexer e não mexi, eu quis gritar e não gritei. Também é normal. Às vezes só sinal de muito cansaço. Se isso te prejudica, se isso está muito frequente, se isso está num ponto que você tem medo de dormir para não passar pela sensação, aí é importante você procurar um médico. E temos a fase do sono REM, que é o sono onde acontecem os sonhos. Os sonhos, Alexandre, eles são tão importantes que na época da Segunda Guerra os nazistas fizeram um experimento muito peculiar, que era deixar a pessoa dormir, mas não deixar a pessoa sonhar. A pessoa enlouquece. Então, o sonho ajuda a gente a se reconectar, ajuda a gente a se estruturar num nível emocional, cognitivo, psicológico. Nós temos vários tipos de sonho. O principal e mais importante deles é o sonho da elaboração. Então, nós estamos dormindo. Dormir é um estado ativo gerado por regiões específicas do cérebro. Nesse estado, o organismo realiza muitas atividades fundamentais para a saúde física e mental. Uma das atividades fundamentais para a saúde física e mental é o sonho. Um estudo realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e publicado no site Live Science, salvo engano, agora em junho, afirma que o propósito do sonho é o de ajudar-nos a encontrarmos soluções para os enigmas que nos afligem durante o dia. Os sonhos foram aperfeiçoados ao longo do tempo, para que possam servir a um dever duplo, ajudar a reiniciar o próprio cérebro e a resolver problemas. Eu gosto de dar 2 exemplos de problemas. Um é aquele problema que o professor apresentou. Então, a Aninha comprou um terço de um quinto de um cesto de ovos. E você não entende o problema. E ao dormir, no outro dia você fala, ahá, entendi. E você senta e resolve o problema. Porque durante o sonho, esse problema foi resolvido. Um outro é o que a gente chama, especialmente os psicólogos da área comportamental, de aproximação sucessiva. Eu tenho um problema. Eu preciso fazer um vestibular, eu preciso fazer um concurso. E aí eu começo a sonhar com todas as situações ou com as situações que mais me angustiam. Por quê? Porque se realmente eu me deparar com elas, eu já treinei, eu já me aproximei. Então eu sonho que estou chegando e o portão fechou, eu sonho que estava na carteira fazendo, o meu telefone estava no bolso, tocou, eu fui retirado da sala, eu sonho que marquei o cartão errado. Então eu vou fazendo a aproximação sucessiva das encrencas que podem acontecer e isso me prepara para elas. Não só no concurso, se eu estou afim da menina e quero chegar nela, eu sonho que atravessava o salão e o salão nunca parava de crescer. Eu sonho que na hora que eu cheguei, o pai dela chegou junto. Eu sonho tudo aquilo que me angustia. Esse é um sonho que me prepara para as intempéries da vida, é um sonho solucionador de problemas. É tão importante, Alexandre, que apesar de o ser humano precisar ficar vigio e alerta, na maior parte do tempo, desde os nossos ancestrais, a gente fica vulnerável durante o sono e nós temos um sonho que serve para proteger a nossa vulnerabilidade. Então, estou dormindo belo e formoso, na minha caverninha. Um tigre chega e começa a lamber o meu pescocinho. Eu sonho que minha mãe está passando uma toalha molhada para eu não precisar tomar banho porque eu estou febril. Eu estou belo e formoso dormindo. Tenho prova de concurso, estudei para caramba. E a minha mãe começa a me chamar. Eu sonho que estou num lugar lindo e maravilhoso, minha mãe está comigo fazendo um piquenique e está me chamando para comer o sanduíche. Eu sonho, inclusive, a nossa Bruna faz isso muito, a gente chama ela para levantar. Ela sonha que levantou, colocou o uniforme e foi para a aula.
Então, esse sonho, ele protege o sono. Apesar da gente ter infinitos mecanismos para nos proteger, o sonhar e o dormir é tão importante que a gente tem um sonho para proteger a nossa vulnerabilidade. O sonho também, ele é uma lembrança do ontem. E nisso ele reintegra, ele ressignifica, ele reestrutura. Então algo aconteceu, isso me impactou e eu não consegui elaborar. Mas no sono e no sonho eu elaboro. Então é muito comum eu sonhar com o passado. O passado pode ser intrauterino e o passado pode ser o que aconteceu há 15 segundos antes de eu dormir. Então esse sonho como lembrança do ontem. E aí isso é uma festa para o psicólogo. Porque sempre que eu sonho com lembranças do ontem, são ontens que eu estou precisando elaborar. Certo. Eu posso fazer isso dormindo, ou eu posso fazer isso pagando meio salário mínimo na sessão de MDR. Que é puramente elaboração do passado. Puramente saída do trauma. Um outro ponto que eu quero tocar. Eu tinha um cliente que ele acordava 1 hora mais cedo para meditar. Meditação é bacana, meditação é legal, meditação é interessante. Eu sou pró-meditação. Ela ajuda, sim. Mas eu acordar para meditar é incongruente, paradoxal. O único momento na minha vida que eu consigo relaxar a ponto de tombar o pescoço é no dormir. E a pessoa sai de um relaxamento profundo, aonde a mente está realmente aberta para se esvaziar, e acorda para relaxar. Então, para mim, isso é um paradoxo. Eu quero deixar muito claro que eu sou a favor da meditação. O que eu sou contra é você acordar para meditar. Você deixar de dormir para meditar. Especialmente o homem moderno, que tem que enfrentar trânsito, que tem que estar alerta. Porque uma coisa é eu ser monge. Eu acordo, medito, se eu fico meio zen o dia inteiro, sabe, eu não tenho que prestar atenção no sinal verde, porque o motoqueiro pode furar o sinal. Eu não tenho que o tempo todo estar esbarrando com situações que fazem com que eu tenha que ser criativo, espontâneo, esperto. Então, o que é a diferença entre sono REM e não REM? Porque eu estou falando muito, eu não sei se todo mundo entende o que é sono REM e não REM. REM são as iniciais das palavras em inglês. Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Nessa fase, os olhos se movimentam rapidamente, ainda que a pálpebra esteja fechada. Então, não é que o olho está acompanhando a imagem sonhada. É que o cérebro está funcionando esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita, e o olho movimenta para um lado e para o outro. Quando a gente aplica a técnica do MDR, a gente tenta reproduzir isso. Então, eu faço uma estimulação bilateral para equalizar lobo emocional com lobo racional, ainda que o racional e o emocional estejam misturados nos dois lobos, mas o que um faz e o que o outro faz, eles são meio que impulsionados a fazerem, ainda que seja meio empurrado no tranco. O que eu estou chamando de empurrado no tranco? Porque quando eu encosto de um lado seu, para que você fale, olha, a Solange encostou, ou uma mão macia encostou no meu ombro esquerdo. E agora, uma mão macia encostou no meu ombro direito, tem que ter uma irrigação nos lobos opostos. Ombro direito, via de regra, lobo esquerdo, ombro esquerdo, via de regra, lobo direito. E aí, como eu estou trabalhando também com uma informação, eu processo com ambos os lobos cerebrais. No sonho REM é isso que acontece. O olho está mexendo porque está ligando esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E eu estou processando aquilo que está sendo o tema sonhado no momento. A questão trazida no momento. É importante para a sedimentação ou consolidação de novos saberes. Para a recuperação do seu estado emocional com integridade.
para significação e ressignificação do acontecido. É a fase mais longa do nosso sonho. Ele leva de 70 a 90 minutos. E é importante que aconteça, como eu já te disse, pelo menos 4 ou 5 vezes. Algumas pessoas têm a sorte de acontecer 6 vezes. São as pessoas com mais memória, com mais capacidade de pensar, de concatenar ideias. Porque o processador delas é muito bom. O não REM são todas aquelas fases em que não acontece esse movimento rápido dos olhos. Mas acontece também imagens semelhantes a sonhos. Então, as fases elas acontecem repetidas vezes e elas começa na fase 1, vai até o REM e depois invertido. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, REM. Fase 4, fase 3, fase 2, fase 1. Cada vez que a gente acorda, a gente começa na fase 1. Normalmente, o que acontece é, a gente vai de 1 a 5, de 5 a 1 e dá uma acordadinha. Então, se eu tô com frio, eu vou acordar na fase 3, 4 e 5? Não. Mas quando eu retorno na 1, eu pego o cobertor e me ajeito. Então, muitas vezes a gente não se recorda, mas a gente dá umas 3 ou 4 acordadinhas ao longo da noite. São as horas que eu vou ao banheiro, que eu puxo o cobertor, que eu ajeito o travesseiro. Algumas pessoas, quando estão passando pela fase 1 e 2, elas estão com necessidades maiores. Por exemplo, ir ao banheiro. Então, geralmente, se eu levanto para ir ao banheiro, eu lembro no outro dia. E não tem problema. Contanto que eu volte, deite, em 5 minutinhos esteja dormindo de novo. É normal. E a falta de sono? Quais são os maiores prejuízos que você tem acompanhado aí na sua vida de psicólogo? O que pode acontecer com a gente que costuma, às vezes, diminuir as horas de sono para poder estudar? Tem, como eu já comentei com você, um aumento da impotência masculina, tem um aumento da pressão arterial, porque durante o sono, lá naquela fase 3, 4, lembra que eu comentei com você? Ele é regulador de temperatura, ele é o momento em que certos hormônios são lançados no corpo, especialmente o hormônio da saciedade, o hormônio do crescimento. E tem me pergunta, mas Solange, eu já sou grandinho. O que o hormônio do crescimento faz em mim? O hormônio do crescimento no adulto, ele é reparador. Ele é o hormônio que faz com que as coisas sejam consertadas. Então, a falta de sono, ela aumenta o hormônio da sensação de fome. E é uma fome de coisas pesadas. É aquela fome de massa, é uma fome de quem... É como se o organismo falasse, olha, para eu estar sem dormir desse tanto é porque a coisa está grave. Então, eu tenho que ficar muito bem. Eu tenho que ficar muito forte. Eu tenho que ter energia para sair daqui. Porque esse ambiente é um ambiente impróprio para mim. Então, é uma fome de energia. E se você não vai ingerir a massa para sair correndo para o próximo estepe, para o próximo descampado, para a próxima caverna, você vai ficar nessa caverninha aqui, você vai engordar. Ele causa aumento da pressão arterial. Ele causa sensação de febre, porque o sono também, ele regula a temperatura. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu tô com uma sensação de que eu tô doente, parece que eu tô com uma febrinha. Aí você pega na testa da pessoa e não tem febre nenhuma, mas ela tá com essa sensação. Ela pode tomar o antipirético que quiser, que ela pode adoecer de tanto antipirético, mas ela não vai conseguir, se não dormir, melhorar. A falta de sono causa um humor do cão. A pessoa, às vezes muito bem humorada, ela vai levar o mundo mais a ferro e fogo. Então, por exemplo, eu lembro de mim. Uma vez eu coloquei a Clara para tomar banho, depois a gente trocou a roupa, penteou o cabelo, fez penteado, depois meinha. Quando eu fui no guarda-roupa pegar um vestido, ela correu pro banheiro, tem até uma foto dela de fraldinha, com 2 chupetas na boca, olhando com a cara mais sapeca do mundo, tomando banho. O que me fez, em vez de ir lá falar,
dar uma sacudida nela, jogar em cima da cama, foi porque naquele dia eu estava descansada. Porque se eu tivesse mal dormido e mal-humorada, aquilo que gerou uma foto engraçadinha teria virado uma DR, uma discussão de relacionamento entre mãe e filha. Então eu vejo o mundo de um jeito mais leve, eu levo o mundo melhor, eu tenho mais resiliência, eu tenho mais capacidade quando eu estou inteiro, emocional, psíquica e fisicamente. A falta de sono também acarreta, como eu já comentei com você, demência precoce. A falta de sono acarreta depressão. Tanto é que parte das depressões eram curadas antigamente sem medicamento, vá para uma estância, geralmente era nas montanhas, e fica lá sem fazer nada. E a pessoa voltava bem. Por quê? Porque ela tinha descansado, ela tinha dado oportunidade para o organismo de se curar. E o nosso organismo é muito inteligente, o nosso organismo tende para a cura. O nosso organismo ele tende para o bem-estar. A falta do sono acarreta baixa de memória, baixa de eficácia de aprendizado, baixa de capacidade de aprendizado e entendimento. Então é o seguinte, essa figura aqui me incomoda muito, essa chinesa presa pelo cabelo. Num curto prazo, às vezes funciona, mas no médio e longo prazo, não funciona. Que tanto que a gente pode roubar do sono sem ter um prejuízo maior? Não mais de 10%. Se eu sou uma pessoa que dorme 10 horas por noite, que tanto que eu posso forçar o meu organismo a aprender a dormir para ele dar conta? No máximo 1 hora. Então, uma pessoa que geralmente dorme 10, ela pode passar a dormir 9. Mas e daí a 1 ano? Aí eu posso dormir 8 horas e 10 minutos, depois daí 1 ano 7 horas e pouco? Não. Eu sou desse tipo e isso é algo que a gente não mexe nessa estrutura. Eu ter o cabelo preto e pintar ele de castanho claro não vai fazer com que ele se aproxime do loiro. Ele é preto. Essa é a minha necessidade. Essa sou eu. Já teve aqui no consultório gente que procurou para fazer o coach, que uma das tarefas foi, você vai dormir, porque ele estava desaprendendo a dormir. E aí então, você precisa agora todo dia, numa X hora, falar, não, esse é o meu momento de sono. Assim como eu faço exercício físico para potencializar meu corpo para o concurso, assim como eu estudo, como eu vou no cursinho. E essa menina foi muito interessante, porque ela tinha uma angústia que trazia insônia. E aí, a tarefa que foi colocada para ela era ler uma Bíblia em espanhol, que era chato, era boring, Então ela ia para a cama às 10h30, 11 horas, e pegava uma Bíblia em espanhol, porque ali ela não podia fazer outra coisa. Se ela tivesse acordado, era para ler a Bíblia em espanhol. Ela não gostava de espanhol e já conhecia a Bíblia. E ali ela conseguiu dormir. E em matérias que ela achava muito difícil, que ela levava muito tempo para passar de um capítulo para o outro, fazendo cópias e escutando áudios, e a coisa deslanchou mais rápido. Isso foi legal de ver. Bom, e para o pessoal que está aí na luta, nos concursos, os nossos maratonistas das provas, o pessoal que cada minuto é importante, que entende que eu preciso estudar mais um pouco, senão não vou passar, eu preciso fechar o edital, está chegando a prova, e às vezes a pessoa sacrifica o sono. Qual que é a sua recomendação? É melhor então a pessoa dormir mais, ou pelo menos dormir o suficiente para ficar bem? Ou será que vale a pena ali sacrificar? Qual que é o seu conselho? Qual que é a sua dica para os seus pacientes, agora aqui para o pessoal do Senaco? É olhar para o sono e reconhecer que o sono é seu amigo. É olhar para você e reconhecer que você é um ser humano e que faz parte da sua necessidade fisiológica dormir. O sono é tão espetacularmente importante que a gente desliga o organismo inteiro para o cérebro fazer o que ele tem que fazer. Quando o cérebro está nesse processamento, a energia que ele usa dá para acender uma lâmpada. A gente emagrece aproximadamente meio quilo por noite
de energia gasta em processamento de informação. Então, assim, é ser inteligente e aceitar que isso é importante. Estabelecer uma hora para ir dormir e estabelecer uma hora para acordar. Mas é uma hora que tem a ver com a sua hora. Então, se eu dormir às 10 horas da noite, normalmente eu acordo às 7, eu posso colocar o despertador para 6h30. E às 7 realmente eu levanto. Então, a minha dica principal é essa. Assuma quantas horas você precisa de sono por noite. Não tome isso como algo que é possível abrir mão. A gente dá conta de abrir mão, mas o prejuízo a curto, médio e longo prazo é grande. É mais ou menos como a galera que faz muito regime. A gente dá conta de passar fome, mas o prejuízo a curto, médio e longo prazo é grande. Até coisas muito graves como osteoporose, né? Então, assim, o sono é importante, o sono é fundamental e o sono ajuda você a sedimentar, a entender, ajuda no seu desempenho. Estabeleça uma hora para dormir. Então, pessoal, eu queria aqui de público agradecer a Solange, que é minha esposa, que se expôs aqui, né, fazendo essa entrevista, que sendo a esposa de um dos organizadores, poderia ficar assim, com essa impressão de que é esposa do chefe. Privilegiada. Mas porque eu trouxe a Solange porque eu confio muito no trabalho dela, né? Eu confio muito nesse saber que ela tem para transmitir para a gente. Isso fez muita diferença na minha preparação. Eu, assim como muitos de vocês, né, acredito, deixei de dormir, deixei de me divertir, deixei de fazer um monte de coisa pensando só em estudar, né? 1 minuto a mais para mim era muita coisa. Eu deixava meia hora a mais de estudo, dormia 4, 5, virava a noite estudando, mas tinha aquela sensação de que não adiantava. Aí eu resolvi, aí a Solange conversou comigo, e hoje eu agradeço muito a ela por ter me obrigado a dormir muitas vezes, por ter feito eu deixar de estudar naquelas madrugadas terríveis de vez em quando, né, principalmente. Me mostrou que o rendimento é maior quando a gente sabe dosar as coisas, né? Inclusive sair. A gente tinha feito um acordo, né, de não sair mais, não tinha fim de semana, não tinha nada, a família se prontificou, ela aceitou o acordo, mas depois ela me mostrou que dormir é bom, passear é bom. Não, dormir é importante e fundamental. Dormir é importante, é fundamental. Espero que vocês tenham captado essa mensagem. Eu não queria só dizer isso, queria que ela falasse para vocês o porquê que dormir é importante. E eu sou aqui prova viva de que fez diferença para mim. Muito obrigado, Solange. Você quer falar alguma coisa? Agradecer o convite, o reconhecimento, porque eu sei que você não me chamaria só porque eu sou sua esposa. Também admiro muito o seu trabalho, a sua envergadura. Obrigada. Obrigado a você.